E a figura do Ashtar volta na minha vida justamente um pouquinho depois dessa época. Belo dia tá ele sentado e ele começou a mudar. Aí ele queria falar, não conseguia. Pediu para escrever. Aí ele começou a escrever e coisas direcionadas que eu coloquei até hoje lá no meu Instagram, o que ele disse para mim. E no final ele assinou Ashtar Sheran. Entendeu? Uhum. Aí foi muito emocionante também. Então a minha vida sempre foi pautada dentro desse tema, tá? E dentro da hipnoterapia começou a acontecer esses casos com as pessoas que passam também por essas experiências. E as linhagens mais presentes dentro do cenário, vamos dizer assim, desse planeta, são os pleiadianos, os arcturianos, os felinos, os Blue Avians, que foi uma coisa interessante. O primeiro caso de Blue Avians, eu nunca leio ou vou buscar sobre o assunto para não interferir. Então, tudo ali vem naquele momento. Primeiro caso de Blue Avians. Eu achei estranho. Na sessão, de repente, a pessoa começa a ver um ser. Eu falei, mas nossa, mas pássaro? Como assim? Sabe aquela coisa? Uhum. Não tinha nenhum respaldo. Mas aconteceu aí que eu fui buscar na internet e encontrei Corey Goode, né, que falava sobre Blue Avians na época. E já tinha uma imagem desenhada, e como o cliente... É muito impressionante. E depois pessoas de diferentes lugares do mundo inteiro, a incidência de Blue Avians é muito grande aqui no nosso planeta, que cuida, os Blue Avians cuida do Sol e de todo o campo eletromagnético. É o trabalho deles. Depois começaram a surgir também os Dolphins, que são as figuras dos golfinhos, que trabalham diretamente nos nossos oceanos. Os felinos que vieram para cá, segundo a história que eles contam, tá? Tudo que eu estou falando aqui não é nem invenção da cabeça da Cássia. Vieram para cá junto com os reptilianos, vieram num processo de autossabotagem. São seres que têm interesses diferentes em diversas localidades do universo que saem para conquistar. Essa coisa que o ser humano tem, por exemplo, de conquistar regionalmente outros lugares, também essas linhagens são a mesma coisa. Sai o universo afora, quantos mais locais eles conquistam, mais forte eles ficam, né? E vieram para cá com essa prerrogativa de fazer esse planeta impulsionar e tal. Mas chegou aqui, o reptiliano falou, não, mas espera aí, nosso negócio é esse aqui, o seu. E deu aquela distanciada, né? Mas são linhagens que a gente chama de linha de frente. Então, nessa transição, o que foi passado pela fonte é que tantos que estão aqui, que vieram para ajudar, como os que controlam por aqui, terão que sair. Mas antes de sair, terão que arrumar a casa. Alguma coisa tem que fazer em benefício a esse planeta. Entendeu? Uhum. Antes de deixarem o próprio planeta. Entendeu? Mas foi um ultimato, porque chegou num ponto onde não tem mais solução. Quem que vai sair, quem que vai entrar? Não é verdade? Porque a gente está chegando num plano onde a tecnologia está crescendo tanto, e nós já passamos por isso, Uhum. entre Lemúria e Atlântida, que já era civilizações de dimensão que não tinha mais fio, já era tudo quântico. E começaram a brigar entre si pela disputa de poder, né? E aí, que fez? Submergiu, começa tudo de novo. Corremos o risco, as linhagens têm falado, nesse momento disso acontecer novamente, corremos o risco. Se o ser humano não desperta e não entende a natureza, que cada vez mais vai chamar atenção com esses movimentos, para a gente voltar a entender a natureza, nós corremos esse risco de novo. De passar a régua e fechar a conta. Enquanto tiver civilização, né?
vai estar correndo esse risco, né? Exatamente. Então, despertar, tem que despertar. Nós temos uma dimensão de terceira dimensão, mas que vai de 3.0 até 3.9. Por isso que nós temos diferentes localidades, mesmo aqui no planeta, de civilizações. Umas que passam por mais agruras e outras que têm uma vida mais tranquila. Tem uma diferença, porque também são quase 8 bilhões de pessoas, a diferença ficou notória, né? Logicamente. Mas também muito mais difícil agora de ter uma intervenção de qualquer que seja da Confederação, por exemplo, Galáctica, diretamente no planeta, porque o planeta precisa alcançar uma massa crítica de pessoas despertas para poder virar essa chave, senão não vira. Entende? Até 2057. É essa data? Eles não. Normalmente as linhagens não falam muito em data. Né? Eles não fazem prognóstico, vamos dizer assim. Qual que é a porcentagem da massa crítica? Então, o volume, por exemplo, de pessoas que tem os famosos 144 mil famosos. Né, que falaram na Bíblia. Já estava até na minha cabeça esse número já. Exatamente. Eu estava pipocando aqui. Mas em 8 bilhões de pessoas... Já mudou, né? Não é nada. A gente não né? tem mais esse parâmetro, entendeu? É uma gota no oceano. Exatamente. Agora, também lembrando que nem tudo que está aqui é da fonte primordial. Ser humano tem muito híbrido. O problema é esse. São os híbridos. Entendeu? Mas... Que muitos não têm nem a centelha divina. Esse que é a complicação. Então faz coisa que até Deus duvida. Mas aí... Peraí, você falou uma coisa interessante agora. Que não tem a centelha divina. Sabe o que tá me lembrando? O relato que a gente recebeu, que eu tava conversando com o cara, que eu até parei de falar, que era o Homem Sem Alma. Sim. Que era, teve um inscrito nosso que mandou um monte de e-mail, conversei com ele depois... E ele jurava de pé junto que ele não tinha alma. Que ele foi em tudo que é centro, em Umbanda, centro espírita. Mas isso existe. Será que é isso que você está falando? Existe a inteligência. A mente existe. Sim. Mas não tem a centelha divina? Não tem a centelha divina. Você acha que esse é um caso? É como se fosse uma pessoa sem alma? Pode até ser. Mas normalmente o que não tem a centelha divina, ele é muito usado por essas linhagens que manipulam por aqui, entendeu? Por isso que às vezes você vê o ser humano fazendo coisas que você fala, não é possível. Não é humano. Porque às vezes as pessoas falam, mas os reptilianos, porque isso, porque aquilo. Eu falo, gente, reptiliano é controlador, controla tudo e tal, mas dentro das linhagens, as linhagens não se matam entre si. Então quem é pior? A não ser que tenha um propósito. Se você passou, fez alguma coisa que você é levado num tribunal, vamos dizer assim, pode ser condenado à morte? Pode. Ou pode ser condenado a ser jogado em outro sistema inferior? Pode. Eles fazem muito isso. Por isso que também tem muita coisa aqui. Entendeu? Mas eles não por motivo torpe e fútil, que nem é o ser humano, não. Então o que é pior?